Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. BARI11, o BARI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário do setor de papel. Ele foi lançado no mês 6 de 2019, é um fundo de base 100. A BARI é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários. Ele tem uma liquidez mediana, mas é uma liquidez muito boa, quase chegando a 1 milhão por dia, né? Ele negocia em média 730 mil por dia. É um fundo para investidores em geral. Ele tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,40% e ele conta atualmente com mais de 4 milhões e 600 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado com muito desconto, é um PVP de 0,87, o que indica 13% de desconto. Então o seu VP atual é de 461 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 400 milhões. Então note, ele é um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale 99 e o mercado está aceitando pagar R$ 86. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que chega a quase 40 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê as negociações do fundo. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100 para a gente ver como que o mercado se comporta, tá? Como esse fundo foi lançado no final de 2019, durante o ano de 2019, antes disso, vamos ver as cotações do fundo. Ele chegou atual agora 86, mínima de 84 e máxima de 105. Ou seja, o fundo está orbitando bem mais próximo das suas mínimas do que próximo das máximas. Esse fundo, quando ele foi lançado lá, ele já foi lançado com bastante ágio. Por quê? Durante o ano de 2019, havia muita euforia no mercado. Os fundos estavam sendo negociados, entre aspas, caros, e sempre acima do seu VP. Então, quem queria ter um rendimento um pouco mais forte, um pouco mais agressivo, tinha que se expor num fundo mais caro do que ele valia. Então, esse fundo chegou a ser negociado por vezes, na faixa de 110, 112 reais. Veio a situação pandêmica, em março de 2020, as cotas do fundo foram alçadas para R$ 81 reais, só que aí o fundo se recupera rapidamente. Então, ele volta a 90, 100 muito rapidamente, depois começa a orbitar mais ou menos 105, chega a 110 e fica novamente a 116, 112 reais durante um período. Começa a arrefecer junto com o arrefecimento da inflação e tudo, durante o ano de 2021, e aí o mercado é rentício imediatista. Se os rendimentos caíram, a cotação acompanhou o movimento e caiu também. Então os fundos de papel que até então não vinham sofrendo, eles sempre eram negociados acima do seu VP, esse fundo foi caindo, começou a orbitar mais ou menos o seu VP, e aí desde mais ou menos o mês 6 para frente, que é quando ocorre até deflação aqui no Brasil, as cotas desabam no patamar de 100 para esse patamar de mais ou menos R$ 84 reais. Ou seja, nesse momento aqui, não é um momento muito adequado para comprar um fundo, porque você vai estar comprando um fundo caro. Agora, nesses momentos aqui, nesses momentos aqui, não especificamente desse fundo, tá? Mas é o melhor momento para você posicionar no ativo é quando ele está abaixo do valor que ele vale. Então, esse é um ponto que sempre tem que se observar. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar nessa meta. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro. Tornando-se membro, além de nos apoiar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. É 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que isso não vai apertar vocês, mas o canal faz muita diferença. David, Mauro, Marcos, muito obrigado aí por serem membros do canal e todos os membros também. Nós estamos tentando tirar uma certificação CEA e com essa certificação, a gente consegue se tornar um profissional do mercado. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? O Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Gostaria de agradecer imensamente o Adevan, que nos fez uma doação lá no canal Amufiagro. Muito obrigado, Adevan. Saiba que essas doações ajudam muito. E esse vídeo foi uma sugestão de um membro. Quando o membro pede, na medida do possível, eu tento atender mais rápido. Teve alguns pedidos na semana passada, mas ainda estava tendo o vídeo de ranking, né?
e dos tops e tal, mas agora eu tirei essa semana só para atender os membros. Então o Vitor Grimaldi falou o seguinte: Amu, show esses quadros de tops, foi quando ele pediu na semana passada. Não é base para compra, mas já é um norte. Aí ele falou, ó, queria te pedir para fazer um vídeo atualizado do Bari, seria possível? Obrigado e parabéns pela persistência e evolução, eu quem agradeço os elogios aí. Vamos à frente aí. Então vamos lá. Esse é um fundo aqui que a gente vai ver mais ou menos como que ele está se comportando em termos de entrega. Então durante o ano de 2019, esse fundo chegou a fazer entregas ali próximo de 1,50, algumas na faixa de R$1, só que a sua última entrega foi muito ruim, na faixa de 40 e poucos centavos. Durante o ano de 2020, ele vem numa melhora, entregando mais ou menos 75 centavos, e no final do ano ele chegou a extrapolar R$1 e entregando até acima de 1,50. Fez duas entregas bem agressivas, a do final do ano de 2020 e do início do ano de 2021. Durante todo o ano de 2021, o fundo conseguiu manter pelo menos R$1 de entrega e com entregas crescentes no final aí. Então o fundo chegou a entregar aqui, ó, um pouco acima de 1,50 e no final ele estava entregando ali na faixa de 1,20, 1,30, 1,40. Durante o ano de 2022, ele ainda conseguiu fazer algumas entregas na faixa de R$1, um pouquinho acima. Durante aquele... A inflação em março, se eu não me engano, abril, chegou a bater 1,7 em um único mês. Foi algo muito, muito caro mesmo, muito alto. Então, o reflexo dessa inflação nesse período aqui, ó, ele chegou a voltar a entregar próximo de 1,50 novamente, e agora ele voltou para patamares mais próximos de R$1, sendo que o último anúncio de dividendos aí foi 90 centavos. O fundo já passou por 3 subscrições, e a última ocorreu em fevereiro do ano passado, 2021. Nesse slide a gente vê as entregas propriamente ditas, ó. Então, 1,10, 1,30, 1,40, 1,50, 1,40, R$1,05, R$1, E agora, dia 30 de novembro, ele pagou, dia 21 de dezembro, 90 centavos. Na época de fechamento, a cotação R$ 94,00, o que dava um yield de 0,96. E como a cotação despencou, atualmente o yield está em 1,04%. No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo vem com 16,47%, que é um yield muito, muito agressivo. Agora, temos que entender que esse yield de 16,47% é baseado na cotação atual de 80 e poucos reais. Então, quem comprou esse fundo na base de 100, 103, 105 reais, com certeza absoluta não tem todo esse yield acumulado, tá? Mas ainda assim é um excelente yield, na minha humilde opinião. Nesse slide a gente vê que números institucionais têm posição no fundo. O XPSF detém quase 5% das cotas, com 4,21. O HGCR com mais 3,17. O RBRY com mais 1,94. O BCIA com mais 1,82, o Iridium com 1,40 e ainda diversos outros institucionais têm posição no fundo aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Almo Dicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, vai lá e dá essa moral pra gente, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. Os nossos canais, Amu Dicas, Amu Invest, Amu Fiagro, estão em outras plataformas. Então vá lá e nos siga, se inscreva, comente lá. Isso ajuda muito no crescimento nessas outras plataformas. Muito obrigado a todos vocês aí que ajudam. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E a gestão vem nos falar aqui, ó, eventos subsequentes. Não dá para trazer todo o comentário da gestora, tá? Então se esse é um fundo que você tem interesse, ou é um fundo que você quer comprar, é muito recomendado que você abra o relatório gerencial e estude mais o fundo aí, ó. O fundo está praticamente com a totalidade do seu patrimônio alocado. No entanto, as amortizações e pré-pagamentos mensais geram recebimentos recorrentes de caixa, o que possibilita estar em constante monitoramento de novas aquisições de CRIs, com boas garantias e boa relação de risco-retorno. Cenário aí de novembro foi um mês que apresentou uma forte alta na curva de juros de longo prazo, incluindo a precificação de uma potencial elevação do Selic para 2023. Esse aumento se deve às incertezas em relação à condução da política econômica, especialmente a questão fiscal, o que gerou uma pressão de venda sobre os FIIs, levando o IFIX a apresentar uma queda de mais de 4%. Apesar das incertezas, estamos confiantes que a tese do Bari possui grande maioria da carteira garantida por imóveis performados, além do fato de que os ativos do fundo devem ter uma boa performance e um cenário de maior inflação. Aqui a gente vê as taxas do fundo. Esse fundo cobra de taxa 1,30 sobre administração e gestão e 20% aí sobre o benchmark, e o benchmark dele é CDI mais 1,5. Não é das melhores taxas, mas pelo menos não é aquele 100% de CDI. O que eu quero mostrar para vocês? Esse fundo aqui, eu já fui cotista dele lá atrás e decidi me desposicionar. Por quê?
chegou um momento em que as taxas do fundo eram muito altas mesmo. Então, para mim, o meu limite é 15% e já chegou momentos da taxa aqui do fundo representar 18%, 20%, 25% de taxas. Então, eu decidi me desposicionar. E olha que interessante, como a Selic subiu muito, que antes a Selic estava muito baixa. Então, com a Selic baixa, esse CDI mais 1,5 para um fundo que é indexado a IPCA era algo totalmente injusto. Então, por exemplo, a Selic a 2% e o fundo com a taxa alta de IPCA, olha o quanto que era a performance do fundo. O fundo chegou a pagar de performance 357 mil, 211 mil. Então, de 900 mil, um terço era performance. Ó, de 600 mil, um terço era performance. Então, a performance do fundo machucava muito o resultado. Em maio aqui, ó, o resultado, que é quando a inflação estava altíssima, ele pagou 900 mil de performance. Aí aqui chegou a representar aqui 60%, 70% do valor do fundo. Então, assim, algo assustador, né? Enfim, só que, como a Selic subiu muito, o fundo não conseguiu mais performar. E aí agora não está tendo performance, aí você vai ver que a taxa do fundo, ela diminui bastante. Mas um dos pontos que me fez sair do fundo foi que, em momentos em que outros fundos estavam entregando muito, esse fundo aqui acabava perdendo uma boa parte dos seus resultados por causa de performance do fundo. Tá? Então, só para você entender é o seguinte, quando você for tentar estudar um ativo, tente olhar um cenário maior. Porque eu vou falar do cenário atual agora, você vai ver que isso não acontece. Então, para esse momento, beleza. Mas e se em algum momento a Selic cair e a inflação estiver alta? Então, isso pode trazer um desequilíbrio para as contas do fundo aí. Enfim, em novembro, o fundo teve como receitas 4 milhões e 200 aí dos seus investimentos, renda fixa 178 mil, total que ele receitou 4 milhões e 400. Como não teve aqui, ó, performance, ele teve uma despesa de 482 mil. Então, vamos ver o que isso representa frente ao total de receitas, lembrando que para mim o limite é 15%. Então, note, ó, 482 vezes 100 dividido por 4404. Em novembro, as despesas do fundo estão representando quase 11% dentro dos 15%, que é o meu critério de limite aí. Beleza. Vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses, ó. Vamos pegar aqui, ó, 9259 vezes 100 dividido por 72,411. Aí as taxas já sobem para 12,78. E vamos pegar nesse mês aqui, que foi algo bem assustador, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1421 vezes 100 dividido por 7355. Então, note que em abril, ó, as despesas representaram 19%. É algo muito assustador. Então, menos mal que no acumulado agora o fundo se encaixou, né, em termos de taxa, mas isso aqui foi um ponto que me fez me desposicionar desse fundo na minha carteira privada, né? Eu nunca tive ele na carteira pública. Aqui a gente já está dentro do relatório, ele vem falar pra gente, ó. O fundo possui 62% de seus ativos em CRIs pulverizados, 26% em CRIs de dívidas corporativas, 8% em FIIs e 4% em caixa. Essa relação de indexadores, 60% dos indexadores do fundo estão indexados ao IPCA, 26% ao IGPM, 6% ao taxa DI e 8% aí em outros fundos imobiliários. Então, o que ele mostra com mais exatidão é renda fixa 3,71, FII 7,92, CRIs corporativos 26,10 e aí o CRI pulverizado que ele tem é 62,27. O que esse fundo faz, que é o carro-chefe dele, tá? Eu vi isso numa entrevista com o gestor. Eles pegam diversos créditos de financiamento habitacional, geralmente pega inúmeros créditos ali e compra essas dívidas, tá? É como se ele comprasse, se você tem uma casa financiada, é como se ele comprasse a sua dívida com o banco. Ele antecipa o dinheiro para o banco, ou para alguém, né, que financiou, pode ser por um loteamento, coisas assim, e aí ele assume essa dívida e recebe o spread, tá bom? Enfim, vamos à frente aí. Aqui a gente vê novamente, né, em termos de volume, os valores que ele possui aí e a alocação que ele tem. Então, em média, ó, ele vai ter ali de 7 a 8%, IGPM mais 7 a 8 é 5% do portfólio, IGPM mais 8 a 9 é quase 20% do portfólio. Aí ele vai ter 2 percentuais altos ali, ó, IPCA mais 5 a 7, IPCA mais 7 a 8. Então, são todas as exposições da carteira. Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção nesse slide. Nesse slide aqui, a gente vê a carteira do fundo. E algo me chama atenção, né? Como são pulverizados, tá vendo que são todos bari, é ele mesmo que gera esses devedores aí. Uma coisa me chamou a atenção e aí você tem que estar atento se esse fundo te interessar.
essa altíssima exposição aqui é o único devedor, ó. Vale Tecnisa, que hoje está representando 13% do portfólio aí. Então é uma alta exposição. Tem que tomar cuidado, assim, porque se nesse CRI aqui der algum default, algum inadimplência, isso pode impactar em 13% das receitas do fundo. É um ponto de risco e um ponto de atenção que tem que se ter aí. Além disso, a gente vê diversos outros. Agora ele tem CRIs também de outras séries, né? E ele vai ter ali também fundos imobiliários, ó, o Canip, KNHY, todos com percentuais bem pequenos. Ele tem o MXRF com 2,7% do portfólio e ele tem ali em caixa, ó, os 3,7% ali. Então vamos à frente aí. Nesse slide aqui eu não vou tecer comentários sobre todo ele, mas aqui ele fala com detalhes, né, sobre todo o seu portfólio. Então aqui, ó, sobre a sua questão residencial, comercial, loteamento, sobre o LTV de cada um dos segmentos dele aí, a localização dos seus ativos. Então é bem detalhadinho aí, ó, sobre o saldo devedor dos seus financiamentos, né? A gente vai ver que ele tem muito crédito pulverizado aqui, ó. Então, ó, 48% o saldo é de 0 a 250 mil, ó. Então metade das dívidas são saldos relativamente baixos e que de uma certa forma é meio que pouco arriscado. Por quê? Geralmente, nesse tipo de dívida, a casa é dada como garantia. Então, em último caso, se tiver que pegar o bem, ele acaba retomando a casa, né? Isso não é vantajoso, porque ninguém quer tomar o bem como garantia, mas nesse ponto é bem interessante. Ele vai ter outras dívidas ali, ó, 27% entre 250 e 500 mil, 8% de 500 mil a 750 mil. A gente vê então que a maioria dos seus créditos são para créditos de baixa renda ou média renda, né? Não é a coisa de altíssimo padrão, né? Vamos à frente aí. Um ponto que me chamou a atenção também nesse fundo aqui é essa parte de atraso. É um ponto muito positivo para a gestora, mas transparência deles, né? Mas começou a disparar um pouco a inadimplência do fundo. Então o que a gente vê aqui, ó? Em agosto, em acordo ou parcelamento, ele tinha 2 contratos com saldo devedor de 650 mil. Em setembro, saltou para 1 milhão e 700. Outubro aqui, ó, ele zerou isso. Por quê? Porque às vezes você pode ver que sai daqui e vem para cá, ó. Passou de 60 a 90 dias, ele sai de acordo e entra em renegociação. De 60 dias a 90, começa a entrar em execução. De 90 a 180, ó, em acordo de parcelamento. Então, renegociação de novo. São várias etapas, né? No geral, total geral, a gente vê, ó, que ele tinha 61 contratos em agosto, com uns 23 milhões aí de dívida. Setembro, 64 contratos, com 24 milhões de dívida. Outubro, 64 contratos, com 23 milhões de dívida. E em outubro, 75 contratos, com 23 milhões de dívida. Então, aumentou a quantidade de contratos e meio que se estabilizou. Mas isso aqui, ó, essa inadimplência do fundo, começava a vir numa crescente muito grande. Então, isso me assustou também um tempo atrás aí, tá? Faz sempre que eu não gravo sobre esse vídeo aí, sobre esse fundo, né? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Bari são somente essas informações. Em um dos slides aqui à frente vai ter outro detalhamento sobre essas dívidas. Então, no final do vídeo, veja esses slides com atenção, tá? Por favor, vá lá no nosso canal secundário, se inscreva, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vá também nas outras plataformas e siga os canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro. É muito importante a sua ajuda nessas outras plataformas. Vai lá e deixa um comentário, ó, vim pelo canal Amuinvest, Amufiagro. Ajuda a gente aí. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas? Você tem ele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja ruim ou que seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O que acontece em relação a ele? Eu já elenquei os pontos que me fizeram me desposicionar dele. Ele é um ativo muito líquido, é uma carteira muito boa, é uma carteira diversificada, mas tem aquele ponto de atenção de uma exposição. Atualmente, como eu não acompanho mais de perto esse fundo, eu não sei como é que tá, se está crescendo, se está caindo as dívidas dele, é um ponto de atenção que tem que olhar. Mas o fato da gestora cobrar muito caro em momentos em que outros fundos, se ele não tivesse essa cobrança tão alta, esse fundo era para ter performado muito mais. Então isso me deixou muito chateado pela, entre aspas, tá, ganância, gulodice da gestora e acabou me afastando dele. Então, infelizmente, eu prefiro não tê-lo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. E torne-se membro do canal, dê essa força pra gente aí. Muito obrigado, David, o Mauro, o Marcos.
Obrigado também ao Devan pela doação, obrigado de coração. E Vitor, espero que o vídeo tenha ficado agradável, tenha ajudado de alguma forma. Não entenda de forma alguma crítica ao fundo, tá? É apenas o meu ponto de vista, sem nenhum viés, sem nenhuma situação. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando vários slides muito interessantes a respeito do fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!